Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Hoje é dia 19 de março de 2020. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de capital humano aqui da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, que carinhosamente chamamos Anefac. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu já queria pedir a você que está nos ouvindo para nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes no YouTube, no Facebook, Instagram e no LinkedIn. E também pedir para você visitar o nosso site, anefac.org. Tem muita coisa interessante para você conferir por lá. Inclusive, hoje saiu a mais nova edição da nossa revista Anefac, a nossa revista digital, que tem muito conteúdo sobre administração, contabilidade, economia e finanças, tributos, empreendedorismo, pequenas e médias empresas, governança, tecnologia, humano, enfim, está recheada de novidades para você. Inclusive, falando um texto sobre home office, quais são as dicas que você precisa tomar cuidado para não incorrer em riscos nessa prática tão comum nos dias de hoje. Além disso, você tem também a coluna do Lorde Scratcha, que encerra a revista com um pouco de humor para você, tão importante nesse momento. Conheça também os bastidores da Anefac, afinal de contas, março é o mês da mulher e temos uma matéria especial sobre as mulheres que fazem a diferença na nossa associação. No nosso podcast de hoje, nós temos os seguintes convidados: Leonardo Coelho, sócio-diretor da Álvares e Marçal; Alessandra França, CEO e fundadora do Banco Pérola, vencedora do Prêmio Jovem Empreendedor da Anefac 2018. Também estão conosco os dois diretores da Anefac, Márcio Silva, diretor executivo de PMS, Pequenas e Médias Empresas, e Sidney Matos, diretor de associados da Anefac. Bom, para começar essa conversa, eu vou chamar aqui o nosso primeiro convidado, que é o Leonardo Coelho, porque hoje no Valor Econômico, edição de 19 de março, exatamente hoje, eu li uma entrevista dizendo, do próprio Leonardo, dizendo sobre uma nova onda de recuperações judiciais. O Leonardo traz aí ainda recente os casos da Lava Jato, e empresas que estavam em processo de recuperação agora vão sofrer um pouco mais com essa nova crise do Covid-19. E aí me chamou muita atenção duas frases do Leonardo, que foi uma combinação drástica nunca vista, quando ele fala do varejo, que vai agora sofrer a falta de fluxo de pessoas e provavelmente o desabastecimento de alguns itens, além do desemprego. E também ele fala sobre um receituário tradicional, que talvez não seja suficiente, porque estamos diante de uma situação nunca antes percebida. Leonardo Coelho, é tudo isso mesmo? Como é que você está enxergando este momento de crise da Covid-19? Oi, Emerson, obrigado pela oportunidade de falar sobre o tema. Infelizmente é isso mesmo, tá? O que a gente tem enxergado, e aí lembrando que lá na Álvares a gente tem coberto praticamente todas as grandes crises do capitalismo mundo afora desde 1983, e portanto com uma visão relativamente privilegiada dessas situações mais extremas. O que a gente vê agora é uma crise diferente de todas as demais. Porque, em alguma medida, no passado, as crises eram crises de oferta ou de demanda. Essa crise vai além, porque ela junta oferta, junta demanda, junta conectividade, junta mobilidade social, na verdade, o distanciamento social, que é a palavra da moda, o termo da moda, e, por isso, impõe um cenário de incerteza. Ninguém está conseguindo identificar por quanto tempo essa crise vai perdurar. Lá na Álvares, o nosso cenário base é um cenário em que ainda nos próximos 3 ou 4 meses a gente vai ter um aprofundamento da crise, com provavelmente alguns cenários aí mais extremos que envolvam inclusive lockdowns em algumas cidades. E, portanto, esse cenário extremo leva a uma condição nunca antes enfrentada por nenhuma empresa, que é a situação de você não ter fluxo, pensando no varejo especificamente, não ter fluxo nas lojas. Então, não estamos falando de quedas de 30%, 40% nas vendas, nós estamos falando de vendas zeradas. E não existe no varejo, praticamente não existe no varejo, empresas que consigam
pagar, né, os seus custos correntes ao longo dos próximos 3, 4 meses só com o caixa que está lá dentro. Então, de um jeito ou de outro, essas empresas vão precisar de crédito. Só que o crédito não está disponível, porque, de novo, como a gente está vivendo uma situação de incerteza, você não consegue nem mensurar risco. E, para piorar, boa parte dessas empresas já vinha aí com 4 anos, 5 anos de recessão e andando de lado, em situações muito críticas a despeito de todas as melhorias operacionais que foram feitas. Por isso que eu digo que o receituário tradicional, ele tem que ser adaptado para essa situação. Não vai existir exclusivamente pelos entes econômicos da iniciativa privada condição de mobilização para colocar a liquidez que o mercado precisa. Essa turbinada na economia vai ter que vir a partir do governo, como aconteceu em alguma medida em 2008, né? Só que agora tem que ser em escala muito maior, muito mais orquestrado, talvez até junto com quantitative easing local, tupiniquim, né, com o Banco Central comprando ativos aí, de alguns bancos para poder liberar esses bancos para fomentar algum tipo de crédito incentivado. Mas, portanto, eu acho que a situação é realmente crítica e a gente está só no começo. Infelizmente, eu ainda vejo aí 2, 3 meses de muita dificuldade até que a gente chegue num platô aí e comece a enxergar a saída no fim do túnel. Obrigado, Leonardo. Aí é uma visão bastante preocupante que o Leonardo nos traz. Gostei muito, Leonardo, quando você disse que vocês têm uma visão privilegiada, né? Praticamente vocês cobriram em todas as grandes crises do capitalismo desde do começo dos anos 80, né, com um trabalho de reestruturação de organizações e etc., isso em nível mundial. Então, ouvir você falar isso, que é uma crise sem precedentes, é muito importante para nós, da ANEFAC, porque, de fato, é alguém que está aí com uma visão privilegiada do todo e que está diante de uma situação nova. Diante disto, eu vou passar a bola para a Alessandra França, que é do Banco Pérola, e está muito ligada com o empreendedorismo social, a questão do crédito, né, até pela própria experiência de vida da Alessandra, que acho que vale a pena todo mundo conhecer. Ela sempre lidou, né, lá na ponta, né, com aquele pequeno empreendedor, aquela pessoa que tem a necessidade de empreender, ou que tem um sonho e que quer transformar isso em realidade, mas não tem capital. E o Leonardo nos falou aí da escassez de capital, né, e talvez até de Banco Central tendo que interferir e comprar ativos, porque de fato é uma crise sem precedentes. Alessandra, como é que você está vendo isso aí junto às pessoas, né, que estão aí, os clientes, né, que você tem no Banco Pérola e a comunidade toda que você atua? Por favor, nos dê a sua visão. O Pérola tem 10 anos de trabalho com empreendedor e nasceu para atender esse público que precisa de crédito para capital de giro. E essa crise sem precedente, né, sem dúvida vai trazer uma quebra de mais de 40% sim, o que é muito triste, né? A gente viveu 2014, né, que trouxe um grande número de empresas para recuperação judicial, né? E como é que a gente está lidando com isso agora, né? Primeiro que a gente está perto do empreendedor, né, para apoiar com prazo, que é o primeiro movimento, mas sem dúvida, né, vai precisar de apoio do governo, mas não só do governo, a gente está olhando aqui também para iniciativas que têm impacto social. Como assim, né? Quando a gente começou lá atrás, em 2009, a gente teve bastante apoio de empresas privadas que suportaram empreendedores que não tinham garantia, né? Talvez seja a hora da gente voltar a olhar para iniciativas de impacto social novamente, porque os empreendedores não têm nem 30 dias, quem dirá 2, 3 meses de caixa. Então, talvez as pessoas que têm mais recursos mesmo precisem olhar para esse recurso de suporte. Foi assim que a gente nasceu, né? Eu sei que é uma quebra de paradigma, né? A gente falar de dinheiro de doação misturado com crédito, mas talvez não tenha outra forma. Subsídio vai ser importante para o microempreendedor, para a pequena empresa, porque senão não vai ter outra maneira, vai ter muita quebra mesmo,
né? Não vai acontecer outra coisa se não quebra. Ok, muito obrigado, Alessandra, por trazer essa visão. É importante que a gente tenha, de fato, né, consciência da situação que estamos enfrentando. Você que trouxe a palavra que acho que tem tudo a ver com esse momento, né, realmente é uma quebra de paradigma. Ontem, no podcast que exploramos, a gente trouxe a fala do ministro das Finanças da Inglaterra, que dizia que não é hora de dogmatismo ou ideologias, né? É hora de ação. E talvez seja, de fato, uma crise deste tamanho, sem precedentes, que faça com que a gente, de fato, quebre alguns paradigmas, né? A ideia de quem tem alguma condição poder suportar quem não tem, para que seja, de fato, o bem coletivo, né? O bem maior. Muito bem. O nosso próximo convidado é o Márcio Silva, que é diretor executivo da ANEFAC para pequenas e médias empresas, que também está muito próximo deste público, não necessariamente do empreendedor social, mas das pequenas e médias empresas, que aí são o setor, né, que são as empresas, é o setor que mais emprega no Brasil e que, como a Alessandra disse, é o que tem menos caixa para suportar esse período. Márcio, o que você pode contribuir hoje para a gente aqui nesse podcast com a sua visão? Obrigado, Emerson. Bom, a Alessandra falou muito da necessidade de caixa das empresas, né? E realmente essa necessidade ela é constante, né? As empresas, principalmente as PMEs, elas necessitam muito de um caixa de curto prazo. E esse caixa de curto prazo ele está sendo afetado já essa semana, né? Então, muitas empresas já estão se socorrendo de créditos, muitas vezes ainda de forma precária, mas essas empresas elas estão ainda começando a fazer as suas contas novamente, né? O governo está tomando algumas atitudes que vão trazer para essas empresas alívios, né? Praticamente para o próximo mês de abril. O ministro Paulo Guedes citou ali que a intenção do governo é de suspender o pagamento do fundo de garantia por 3 meses, reduzir 50% da contribuição do Sistema S. E ontem mesmo o governo já anunciou que a contribuição, os impostos federais contidos na guia do Simples já serão suspensos a partir dos pagamentos de abril referente aos resultados de março, né? Então, isso vai trazer, sim, um alívio, uma oportunidade dessas empresas de começarem a planejar, porque são saídas de caixas de curto prazo, elas vão poder começar a planejar uma forma de melhorar e negociar algumas obrigações, né? Então, assim, com relação a o que as empresas, as PMEs podem fazer para poder começar a recuperar esse caixa, né? Eu cito algumas negociações com contratos, com fornecedores, elas podem começar a pedir carências de aluguel, pedir, por exemplo, que os prazos de pagamento possam ser alongados, né, nesse período. Então, são medidas que vão trazer às PMEs um fôlego, né, para que elas possam se replanejar a partir do mês de abril, que acredita-se que será o início, de fato, da crise, e praticamente essas empresas não terão receitas pelos próximos 3 meses. Pegando o gancho da Alessandra de novo, eu só quero citar que assim, os bancos serão fundamentais para as PMEs na recuperação dessas empresas ao final dessa crise. Portanto, a Caixa Econômica Federal já se antecipou e já começou a soltar algumas medidas, como, por exemplo, liberação de crédito para pequenas e médias empresas e redução de juros. Então, assim, os bancos serão fundamentais, mas cabem às PMEs agora começarem a planejar esse período de crise e pós-crise, para que elas possam aproveitar esse momento. Ok, Márcio, obrigado pelas suas contribuições. Estamos atentos aí aos movimentos do governo e dos bancos, como você disse, para a gente conseguir antecipar, né, e trazer talvez alguma notícia de conforto para as pequenas e médias empresas, que é o setor que mais emprega nesse país e que,
diante dessa crise de proporções nunca vistas, é seríssimo, né? E precisamos estar todos atentos. O nosso último convidado de hoje é o Sidney Matos, que também é diretor aqui da ANEFAC e cuida de associados, mas também é um empresário e claramente sabe, né, que o seu negócio também faz parte de tudo isso que a gente está discutindo aqui, então é importante a gente ouvir também o seu depoimento. Bom, é uma situação inusitada, né? Assim como o Leonardo aí, eu vi o artigo do Leonardo brilhante aí no Valor, né? E muito interessante aí o que a Alessandra e Márcio pontuaram também, porque é tudo ao mesmo tempo, né? A gente está enfrentando uma situação aí que não é uma crise só econômica, né? É uma crise que vem de outra fonte e ela quebra todos o que a gente aprendeu até hoje, né? A gente está percebendo na rua, no comércio, nos relacionamentos, né? Tanto profissional quanto pessoal, uma mudança muito forte, né? Como empresário, eu vejo assim que a gente tem que ser bastante criativo nesse momento, né? A gente tem pessoas que dependem do nosso negócio, então eu acredito que nesse momento olhar que são funcionários, são famílias, né, que dependem do negócio e não é um momento de simplesmente redução de pessoal, alguma coisa assim, mas a gente fazer uma combinação, né, de necessidades aí, tanto das empresas quanto dos funcionários, né, e é uma coisa que eu ouvi às vezes, né, que o bolo ficou pequeno, né, e a gente tem que dividir esse bolo de alguma maneira. Então a sociedade não é feita só de empresas ou só de pessoas, né, é um conjunto de tudo, do governo também, né, cada um vai ter que dar a sua contribuição agora e de uma maneira até mais, posso dizer assim, penosa, né, mais pesada do que foi no passado, em outras crises, né. Então, porque principalmente pelo fator dessa redução dramática, né, a gente está vendo uma redução dramática e prolongada, né, a gente teve outras crises aí que teve um choque por um momento e no momento seguinte, um mês, 2 meses depois, as coisas já estavam sendo encaminhadas porque estava tudo dentro de um parâmetro, né? E dessa vez não, né? A gente não sabe, a gente tem algumas perspectivas, né? Mas vai depender muito também de como a gente comunica, né? Tanto funcionários quanto parceiros, né? As medidas que a gente toma, né? Para reduzir o risco, né, a esse vírus que veio e a gente poder retornar o mais rápido possível à vida normal. Quanto à diretoria de associados, né, eu vejo que a ANEFAC, né, já toma suas ações, né, a gente já tem eventos online, né, como, por exemplo, a jurisprudências tributárias relevantes, né, que é um evento online que a gente vai ter no dia 31/3, das 8h30 às 10h30, né? O pessoal pode acessar através do site da ANEFAC e é um evento online gratuito, né? Eu acho que muitas instituições estão adotando essa iniciativa, né? E é um momento que a gente tem que usar a criatividade de toda maneira. Na empregabilidade também, que é uma área que acaba afetando associados, né, eu vejo a questão de especialidades, né, as pessoas procurarem alguma área de grande especialidade na sua carreira para pelo menos ocupar, né, parcialmente o tempo produtivo que elas têm para para negociar, para poder vender seus serviços para empresas, né, porque dificilmente as pessoas que já estavam desempregadas vão ter um emprego efetivo, né? E a gente talvez vai ter, pelo que tudo indica, aí vai aumentar um pouco mais o desemprego. Essa é a minha visão hoje, como estão as coisas. Ok, Sidney, muito obrigado a todos os nossos convidados de hoje, o Leonardo Coelho, a Alessandra França, Márcio Silva e o Sidney que falou agora.
Nós estamos aqui, então, diante de uma combinação drástica nunca vista. Portanto, o receituário tradicional não vai funcionar, como bem nos disse o Leonardo Coelho. Ou seja, as respostas de ontem não resolverão os nossos problemas de hoje. É tempo, então, da gente se unir e pensar soluções criativas e o que nós podemos fazer de ações práticas. Um problema sanitário se tornou um problema de saúde que afetou a economia, que afeta a política. Ou seja, tudo está conectado. Isso me lembra Edward Lorenz, que em 1972 criou a chamada efeito borboleta, que é o simples bater asas de a borboleta na América do Sul pode gerar um tornado no Texas. Um simples caso de uma contaminação viral na China afetou toda a economia do planeta. É diante disso que nós estamos hoje. Portanto, precisamos de um novo paradigma, que não será enfrentado com dogmatismos ou ideologias, mas com ação prática e foco nas pessoas. Que a NEFAC é feita de pessoas. A NEFAC disponibiliza para você textos, vídeos, podcasts como esse, com informações relevantes para você associado e para toda a sociedade. Acompanhe a NEFAC nas redes sociais. Estamos presentes no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Eu sou o Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e este foi mais um episódio do podcast Momento NEFAC. A gente volta amanhã com mais convidados e com mais notícias e reflexões para ajudar você nesse momento de crise que todos nós estamos enfrentando. Um abraço e até lá.